Graça e paz, irmãos. Amém. O nosso momento missionário hoje, o pastor Reni me deu um texto, e na hora que eu peguei o texto para ler, eu falei: Jesus, eu só tenho 5 minutos. E o texto era um pouquinho grande, e enquanto eu lia o texto, me vieram uns pensamentos à mente, e aí eu pensei, enquanto eu leio, não sei se acontece igualmente com os irmãos, quando a gente começa a ler, eu começo a viajar no tempo, e aí eu vou para o tempo e volto para o presente. E aí nesse período eu peguei apenas a primeira estrofe que fala da história da igreja. E a história da igreja fala da Idade Média, onde houve um período em que, chamado da Idade Média, que a igreja, o imperador Constantino, assumiu o cristianismo. E a partir daquele momento foi oficializado o cristianismo no Império Romano. E houve um período que a igreja relaxou, que a igreja se acomodou e deixou de pregar o evangelho. E segundo os especialistas, se em cerca de 300 anos a igreja cresceu de uma forma dinâmica e abençoadora e avassaladora, nesse período, no ano de 313 do imperador Constantino, ele assumiu, e aí aquilo era para ser bênção para a igreja, mas acabou se tornando uma pedra de tropeço para a igreja, porque a igreja paralisou e não se pregou mais o evangelho, o povo se conformou. E aí, enquanto eu viajava nesse tempo, eu fiquei pensando e imaginando e trazendo para os nossos dias o que essa história pode trazer de referência para nossos dias de hoje. E eu concluí que nós também corremos o mesmo risco de nos conformarmos com o evangelho, nos conformarmos em virmos apenas para a igreja, em conformarmos em apenas vir ao templo como membro, como servos de Deus, cultuarmos a Deus aos domingos, ouvir a palavra, nos alimentarmos da palavra e nos esquecermos dos que estão lá fora. Nos acostumamos a simplesmente a chegar aqui ao culto e adorar, servirmos, e depois do culto nos confraternizarmos e transformarmos a igreja em um clube onde podemos apenas cumprimentar os irmãos, termos amizade, cultivarmos as nossas amizades, fazermos os nossos lanchinhos, discutirmos teologia, discutirmos política como eles fizeram na época, e não nos importarmos e discutirmos sobre de como podemos evangelizar, de como podemos levar a palavra de Deus às pessoas que estão no mundo lá fora sofrendo, nas trevas espirituais, na sua vida carnal e humana, servindo simplesmente aos seus prazeres e aos seus desejos mundanos. E aí corremos o risco. Não corremos, vivemos num país onde temos a liberdade de sairmos e andarmos com a Bíblia. Hoje já não é mais a Bíblia, muitos cristãos hoje já usam o seu smartphone, onde muitas das vezes passamos como os cristãos 007, que as pessoas não conseguem mais identificar se você é um cristão ou se você é um crente, se você é uma pessoa natural, normal, que não conhece o evangelho, porque nós estamos simplesmente nos moldando ao mundo, assim como a Idade Média se moldou, e isso trouxe sérias consequências para a igreja. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus manteve um grupo fiel ao evangelho e que despertou neles naquela época também, enquanto eles estavam enclausulados nas suas igrejas, nos seus templos, nas suas cavernas, sem pregar o evangelho. Cristo despertou um grupo e que naquele período se despertaram para dar continuidade ao evangelho do Senhor Jesus. E graças àquele grupo, depois no século XVI, vieram a reforma da igreja protestante, e hoje estamos aqui como fruto de uma obra missionária que foi feita por homens e servos de Deus que entregaram a sua vida, doaram a sua vida em prol a esse evangelho. E se nós analisarmos o mundo hoje, no nosso contexto, vamos perceber que a história está se repetindo. Se olharmos para o Afeganistão, vamos ver que a humanidade também hoje está sofrendo perseguição pelos seus inimigos, assim como na história dos reis, em que o povo também sofreu as perseguições e os povos estavam enclausurados nos seus muros, protegidos pelos seus inimigos, com medo de serem mortos. Assim também no Afeganistão, lembremos-nos de orarmos pelo Afeganistão,
porque lá o povo cristão, as igrejas estão sendo perseguidas, os cristãos estão sendo preparados para, meninas de 15 anos, já estão sendo preparadas para serem doadas para os soldados islâmicos, a fim de dar procriação ao seu exército, como também nos tempos de Hitler, que eles queriam uma raça pura e um sangue puro. Assim também o islamismo estão fazendo. E os crentes que não estão conseguindo fugir, uma missionária que nós conhecemos, que era dentista, eu vou passar um pouquinho do tempo, irmão, mas eu vou ser breve, viu? Me desculpe, mas aqui o momento é urgente. E aí eles fugiram e essa irmã foram pegar ela no aeroporto e ela lamentando, porque as crianças de 15 anos, mulheres, estavam sendo entregues para os soldados para que eles pudessem engravidar e dessem continuidade à sua geração. Então, pessoas estão fugindo lá no aeroporto, lá no Afeganistão, tentando salvar a sua vida entre o muro, jogando as crianças pelos muros, para poder salvar a vida dos seus filhos, sem se importar com as suas, mas se salvar os seus filhos, estão bem, e elas vão agradecer a Deus por salvar os seus filhos. Assim também nos tempos de reis, os povos queriam comer os seus próprios filhos do outro lado, porque não tinham o que comer, porque os inimigos estavam perseguindo aquele povo. Depois você lê a sua história lá, porque é muito corrido, não dá para falar sobre isso tudo. E temos também, além dessas histórias ruins, temos também notícias boas de casal, do missionário Fábio, uma família destruída, distorcida, longe do Evangelho, que foi reconciliada pelo Evangelho, que alcançou a graça de Deus, que moravam na rua, que o seu esposo estava morando no carro, e ela morando de favor na casa. O Evangelho chegou, aconselhou e reconciliou o casal, e hoje eles estão bem, morando em um apartamento confortável, desfrutando da bênção e do consolo do Senhor. Então nós temos muitos motivos para orar e muitos motivos para estar vigilantes, para não cairmos nos mesmos erros dos nossos pais da igreja na Idade Média. E assim, eu convido os irmãos para orarmos e pedirmos a Deus pelas vidas que estão sofrendo e pelos missionários que estão no campo levando a mensagem do Evangelho. Bendito Deus e Pai, nós em Tua presença estamos nessa manhã gratos com o nosso coração por termos, ó Deus, o privilégio de termos recebido a Tua palavra e de vivermos num país onde temos a liberdade de expressão e temos a liberdade, ó Deus, de cultuarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, andarmos livremente e professarmos a nossa fé. Obrigado por esse privilégio e também te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles irmãos que estão sendo perseguidos ali no Afeganistão, que estão sendo, ó Deus, preparados para um massacre, como diz a tua serva, que é missionária ali, que fugiu daquele país, apenas com a roupa do corpo, para não ser morta pelos seus inimigos. Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos que ali naquele lugar estão sofrendo as angústias e as perseguições. Que a boa mão do Senhor os conduza e os livra, ó Deus, dos seus inimigos, e que o Senhor mantenha ali, ó Deus, os teus servos em perfeita harmonia e saúde, para que eles continuem pregando a boa palavra do Senhor, para que o teu reino, ó Deus, se expanda também ali naquele local. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida daquele casal que foram reconciliados e que hoje desfrutam, ó Deus, da bênção do Senhor e tem, ó Deus, a sua família em perfeita harmonia, vivendo debaixo da mão poderosa do Senhor e agradecido ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por eles. Ó Deus, te pedimos também pela nossa igreja, que a nossa igreja, ó Deus, mantenha firme a fé e a esperança, para que ela, ó Deus, não se molde aos prazeres deste mundo e não seja seduzidos, ó Deus, pelas astúcias do inimigo que tenta, ó Deus, de todas as formas, desviar a tua igreja do teu caminho e dos teus propósitos. Em nome de Jesus, acenda, Senhor, em nós, em nossos corações, o desejo e a paixão para que o nosso coração arda ao ouvir, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e agradecemos, Senhor. Amém.